Olá! Hoje nós vamos falar sobre o seguinte: no caso de imóvel não regularizado, tem como transferir para holding? E aí eu faço a seguinte pergunta: ele está materializado apenas em um contrato material de compra e venda? E o que fazer? Ao entrar em contato com o cliente pergunta se deve ser feito um mapeamento patrimonial, e aí nós devemos saber qual o seu acervo patrimonial. É muito importante a gente saber isso. Quais os bens, se estão em nome do cliente, se tem escritura pública, tudo isso. E aí o procedimento do artigo 1245 do Código Civil diz o seguinte: que o imóvel sem registro, regularização nenhuma, o que deve acontecer? Fazer uso capião para início do uso translativo de propriedade, uso mais propriedade mais boa-fé, 10 a 15 anos de propriedade. Tem que ter isso aí, pelo menos. A suposta transferência para promessa de particular de venda de bem imóvel, esse não é documento hábil oponível a terceiros para transferência de propriedade. Então, o que fazer? Regulariza a situação do bem imediatamente? A transmissão de bens imóveis é o fato gerador do ITBI. Os bens imóveis, a transmissão de bens imóveis é o objeto. O artigo 1245 do Código Civil diz o seguinte: deve haver uma lavratura de escritura no registro, uma lavratura de escritura, mais registro no cartório de registro de imóveis. O artigo 156 da Constituição Federal trata do ITBI, daquela isenção do ITBI e tudo mais. E aí a cessão de direitos hereditários não é transferência de bem imóvel. É uma cessão, a cessão de direito hereditário, não sendo transferência de bem imóvel, é cessão do direito de reivindicar posteriormente a transferência da propriedade. Então, você pode depois reivindicar a transferência da propriedade, como diz a professora Gleice Alves, sobre holding, planejar sucessão, holding familiar e outros temas relevantes no direito. Os municípios queriam tributar as cessões do jeito que eles queriam, É necessário o critério temporal para efetiva transferência e cobrança, ou no registro em cartório de bens imóveis. Pode ser feito isso. Há um tema de repercussão do 1124, recurso extraordinário 129.4969, julgado em 11 de fevereiro de 2021, que fala sobre a incidência do ITBI, que é a transmissão do bem imóvel. Esse assunto eu falo em outro vídeo e acho muito interessante que vocês acompanhem isso aí. Muito obrigada pela atenção. Se tiverem alguma dúvida, o meu WhatsApp está aí embaixo, Face, meu Instagram.